Bom, caros alunos, então vamos para a segunda parte aqui do capítulo 14, máquinas assíncronas. Como eu falei, eu vou entrar no livro a partir do próximo vídeo. Então a gente vai agora ver mais um exemplozinho para a gente se situar, né, para a gente se situar no como é que se projeta um circuito assíncrono, ok? E vamos começar então com o exemplo do flip-flop D, né? A gente já viu a célula binária flip-flop D. Então aqui eu separei, já deixei o diagrama de estados prontos, né? Os estados primitivos, que são todas as combinações de clock e D com as possíveis saídas. Como não tem aquele caso proibido, né? É, 7 e reset, os dois simultaneamente. Aqui não. Todas as combinações de clock e D com todas as saídas são permitidas, né? São possíveis de ser alcançadas. Tá? Então a gente tem 8 estados. Já sabe que vai ter 8 estados. Então eu desenhei aqui. Isso aqui é um espelho disso aqui, né? Os estados A e E são com clock D igual a 0. Os estados B e F com clock igual a 0 e D igual a 1. O D, ambos iguais a 1. E o C e o H, clock igual a 1, D igual a 0. Qual é a questão? Esses quatro daqui, eu coloquei esses quatro aqui, são quatro caras cuja saída Q é igual a 0. E esses quatro caras aqui, cuja saída Q, tá? A saída Q, estou circulando o Q igual a 1, aqui o Q igual a 0 nesses quatro estados da esquerda aqui. Beleza? Então, é só seguir a ideia de um flip-flop D, tá? Por exemplo, eu estou aqui sem clock, com D igual a 0, saída igual a 0. Aí o clock continua em 0, o D foi para 1. O flip-flop D só muda na borda de subida do clock, quando o clock transiciona de 0 para 1, tá? Então, por exemplo, você vê aqui que o A fica para o B e o B fica para o A sempre quando o D varia. Clock igual a 0. Tá? Qualquer mudança de qualquer sinal de entrada, você muda de estado. Tá? Então, clock igual a 0. D igual a 1, veio para cá. D igual a 0, voltou e fica. Tá? E ele só sai desses dois aqui por ocasião de uma borda de subida do clock. Por exemplo, as quatro possibilidades de borda de subida eu assinalei aqui no diagrama de estados com um vermelho clarinho aqui ao fundo, tá? São essas quatro aqui. Quando você sai de uma situação de clock igual a 0 para clock igual a 1. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui a gente vai continuar na esquerda, porque o Q igual a 0, o clock foi de 0, de clock barra para clock, foi para 1, então, opa, eu vou do estado A para o estado C. Houve uma borda de subida, mas como o D é 0 nessa borda de subida, eu continuo com Q igual a 0, tá bom? Na verdade, a gente só sai desse ciclo aqui, desses quatro estados, quando o Q é igual a 0, quando a gente tem o D igual a 1 na borda de subida. Ou seja, só tem um jeito de escapar desses quatro estados aqui. É nesse estado, com clock igual a 0 e D igual a 1. Quando você muda o clock de 0 para 1, tem essa borda de subida. Aí sim, uma borda de subida com D igual a 1, o Q vai de 0 para 1. Então você vai do estado B para o estado G. E aqui você só tem como fugir desses quatro estados aqui quando D igual a 0 na borda de subida do clock. Então é aqui no estado E, né? O D igual a 0, clock igual a 0. Quando o clock for para 1, aqui uma borda de subida, aí eu venho para esse cara aqui, tá? Repara, sempre quando você tem uma transição,
você tem que cair num estado estável naquela condição. Por exemplo, clock end D, clock end D. Aqui, ó, clock end D barra, clock end D barra, tá? Clock end D barra aqui. Quando eu saio por causa de clock end D, eu vou para o estado clock end D estável. É assim que se projeta, tá? Se projeta assim e depois aí vê como é que vai ser a transição, tá? Dá um pause, olha o diagrama de estados, entendeu o diagrama de estados, volta aqui para a aula, tá? Porque agora a gente vai meramente para uma receita de bolo. Como que a gente vai fazer um projeto de um flip-flop por máquinas assíncronas? A gente fez lá no capítulo 6 usando let D mestre e let D escravo, usando dois lets, né? Então é uma forma diferente. Aqui você tem uma forma mais eficiente, mais rápida. Você muda de estado meramente com a soma de produtos. Você tem um flip-flop D mais rápido aqui, tá? Então vamos lá. Vamos agora para o método propriamente dito, né? Lembra? Primeiro passo, fazer uma tabela, um estado estável por linha, tá? E colocar as transições distantes unitárias nesta tabela, tá? Então vou pegar aqui, por exemplo, o estado A. O estado A é estável com clock e D iguais a 0. E ele pode ir para os estados B ou C nessas condições. Então nessas condições você repete aqui, clock barra D, tá? É o B barra. E clock end D barra, né? Clock igual a 1, D igual a 0, C, tá? Então você coloca para cada um dos 8 estados uma tabela de transições, que depois a gente ainda vai fazer um merge dela, vai fazer uma zipada dela. Mas esse é o primeiro passo, tá? Então, fiz o A, o B pode ir... Então, ó, uma dica. Coloca todos os estados estáveis nas suas devidas posições, tá? Então, colocou todos os estados estáveis. E depois, só olha para onde ele pode ir. Ah, o B pode ir para o A e para o G. Como você já colocou o G aqui nessa posição, o G instável tem que ser na mesma coluna, tem que ser na mesma vertical, tá? Colocou um em cada linha. Depois é só olhar as transições. O A vai para o B está em que vertical? É essa. Ou vai para o C, que está em que vertical? Está nessa aqui, olha ele aqui. O B pode ir para o A ou para o G. O C para o A ou para o D. Lembrando que quando pula 2, não é distante unitário, modelo não contempla, don't care, tá? Tipo assim, mudou os dois ao mesmo tempo. Ele considera que como se um dos dois tivesse mudado um pico segundo na frente, tá? Então fez isso, tá? Próximo passo, não erra aqui. Próximo passo, vou fazer um merge. Não há solução única no merge. Por exemplo, eu vou dar duas soluções aqui. Na verdade, tem mais de duas. O merge não necessariamente precisa ser de duas em duas linhas. Por exemplo, olha só. Já vou dar essa primeira solução aqui. As linhas A, essa aqui. B, essa aqui. Não, desculpa. A, C e D, essas três linhas são iguais. Aqui, ó. A com A estável, com A instável, com don't care, vira A estável. B instável com don't care, com B instável de maior hierarquia ou B. Olha o B aqui. Don't care com D instável, com D estável, ganhou o D estável, maior hierarquia. C instável, C estável, C instável, ganhou o C. Aí essa linha aqui ficou sozinha. Aí você copia ela toda para cá. A, B estável, G e don't care, tá?
Mesma coisa aqui nas linhas de baixo. Olha só, essas três linhas aqui podem ser colocadas juntas, elas são iguais aqui, ó. Igual, igual, aqui ganha o E instável, aqui ganha o F estável, ganha o G estável, ganha o H estável. Olha a linha aqui. E essa aqui ficou sozinha, tá? Aí você copia ela para cá, tá? Bom, e aí? Você agora tinha 8 linhas, passou a ter 4. Beleza, 4. Eu com duas variáveis de realimentação eu resolvo o circuito. Aí a pergunta, você pode colocar em quaisquer ordem aqui essas linhas? Não, tá? Lembrando que se você tem o G estável aqui, o G instável tem que estar do lado do G estável. Se você tivesse trocado essas linhas aqui, essa com essa, não teria como eu pular do G instável daqui para cá, porque eu estou mudando 2 bits. Tem que ser do ladinho, tá? Um embaixo da outra. A mesma coisa com C. Como é que eu ia pular 2 aqui do C daqui para cá? Não pode, tá? Bom, então tem que botar ela certinho, uma do lado da outra. Fez isso. Agora você já pode transformar isso que você fez num mapa de Carnot com duas variáveis de realimentação. Vamos fazer isso, é o próximo mapa. Fizemos isso aqui. Não, aliás, desculpa, eu vou fazer outra possibilidade de merge e vou resolver nessa segunda possibilidade. Aqui a gente fez 3, 1, 3, 1, tá? Mas pode fazer 2 também, é o que a gente vai fazer no segundo exemplo. Aqui, ó, vou juntar essas duas linhas, essas duas e essas duas. Aqui dá A estável, B estável, G instável, C instável. A instável, B instável, D estável, C estável. E estável, F estável, G instável, C instável. E instável, F instável, G estável, H estável, tá? Ou seja, isso aqui, tá? Bom, feito isso, agora vamos transformar isso em mapa de Carnot. Duas variáveis de realimentação, né? 4 linhas, duas variáveis. Vou chamar de YB minúsculo, YA minúsculo. E agora eu quero calcular o mapa de excitação. Quem é o próximo estado primitivo de cada um desses estados aqui? Ora, se eu sou estável, o próximo estado sou eu mesmo. Então, aonde está circulado, você começa assim. Onde está circulado, você coloca ele mesmo. Por exemplo, A e o B, 0, 0. Ou seja, o próximo estado do 0, 0 é o 0, 0 mesmo. É estável. Ó, o D e o C são estáveis. E aqui eu designei como 0, 1. Então, o próximo estado dele é 0, 1. Aqui, o E e o F, os próximos estados, eles mesmos. 1, 1, 0, 1, 0. Começou pelos estados estáveis, colocou. Feito isso, a partir de agora você coloca no mapa as instabilidades. Estado A, quando eu vou do C para o A, pô, você está no 0, 1, vai para o 0, 0, você tem que apontar. Então apontou 0, 0. Aqui, né? Você está mandando ir para o 0, 0. Então coloca 0, 0 aqui, 0, 0. Aqui, você está mandando ir para o G. O G é estável em 1, 0. Olha o 1, 0 aqui. Então manda para o 1, 0. O C é estável em 0, 1. Então aqui, você está mandando ir para o C, manda 0, 1. O G, 1, 0. O E e o F está mandando ir para o 1, 1. Então você coloca para onde que você quer que vá. Ou seja, você vai controlar as instabilidades até atingir o próximo estado estável. Então colocou todas as instabilidades.
Esse aqui é o próximo estado. Isso aqui é meramente booleano, tá? Próximo estado. Próximo passo, pega esse mapa aqui e divide em dois. O YB para um mapa e o YA para outro mapa. Então peguei os bits da esquerda, os bits da direita. Reduzimos, tá? Eu vou rapidamente falar de um conceito chamado de azar. O que é o azar, né? Então eu vou colocar aqui. Vamos supor que você tem uma soma de produtos desse tipo aqui. Você tem a... É o caso aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Você tá nessa quadra aqui, nessa quadra, e vai passar para essa dupla, tá? Então você tem um produto aqui, uma quadra, e outro produto, uma dupla. Então, como é que você faz isso? Você vai dessa célula para essa célula aqui. Então você tem uma soma de produtos, né? Então, a sua lógica booleana, nesse momento, você está indo de um lugar, por exemplo, cujo y é igual a 1, e vai para outro lugar cujo y é igual a 1, uma soma de produtos. Só que o 1 daqui, esse da esquerda, vinha dessa porta aqui, ó. E esse 1 da direita vinha dessa porta aqui. Nesse momento, você está mandando essa porta aí de 0 para 1 e essa aí de 1 para 0. Aqui, 1 para 1. Aí eu pergunto, qual das duas portas mudou primeiro? Se essa porta aqui tiver mudado primeiro, você tem instantaneamente as duas portas. Você tem instantaneamente as duas portas dando saída 0, ou seja, essa porta OR durante 1, 2 nanosegundos vai dar saída 0. Ou seja, quando você for do 1 para o 1, vai dar um pulso espúrio em 0, né? Vai dar um pulso espúrio em 0 e volta lá. Isso aí é o que a gente chama de azar. A gente não quer isso. Solução. Solução é você colocar uma porta redundante, né? Essas duas aqui, desculpa, peraí. Essas duas aqui são essas duas. Você na transição dessa porta para essa porta, você bota uma redundância que vai de 1 para 1, ou seja, aqui nunca vai dar o pulso espúrio. Ele vai sempre de 1 para 1. E como é que eu vejo essa redundância? Por exemplo, nesse mapa de Carnot aqui, não era essa quadra com essa dupla? Aí eu vou botar uma outra dupla, essa com essa, ou seja, quando eu fui dessa célula para essa, eu botei um terceiro produto ali na saída. Aí fechou. Entendeu? Então, tá. Então, por isso que tem essa dupla a mais aqui. As expressões booleanas não precisa tirar, tá? Falta agora a gente ver as saídas. Como é que você vê as saídas, né? Então, se você for lá, vê que aqui nos estados A, B, D e E, as saídas são 0. No E, F, G e H, a saída Q do flip-flop, por especificação, é 1. Tá? Então, aqui os estados amarelo são os estados estáveis. 0, 0, 1, 1. E agora vamos ver as transições. Quando eu vou de um estado cuja saída é 0. Então, por exemplo, eu estou num estado cuja saída é 0 e vou para um estado cuja saída é 0, nessa transição aqui, ó, eu estou indo desse estado para esse, né? Ou seja, eu estou indo do C para o A, olha aqui, do C para o A. Sempre eu vou, o movimento é na vertical de um estado para o outro. Então, num estado cuja saída é 0, para outro estado cuja saída é 0, tem que ser 0. Mesma coisa quando eu for desse estado para esse. Vou de um lugar que saída é 0 para outro lugar cuja saída é 0. Desse
Para esse, 0 para 0, tem que ser 0 no meio do caminho, tá? Mesma coisa, daqui para cá, 1 para 1, 1 no meio do caminho. Você não vai botar um 0 para dar um pulso escuro, né? Bom, e os dois don't care? Você está indo aqui do lugar cuja saída é 0 para outro lugar cuja saída é 1. Aqui o don't care é aceitável. Por quê? Porque se durar 1 nanosegundo a mais ou a menos para o Q virar de 0 para 1, vai lá pela lógica mínima. Tá? Então você pode virar don't care. Transição de o Q de 0 para 1. Mesma coisa aqui, né? Você está num lugar cuja saída é 1 e vai para o lugar cuja saída é 0, tá? Que é o C. Ele não desce aqui para baixo não, ele vai aqui para cima, tá? 1 vai para o lugar saída 0, don't care, tá? Então Q igual a YB, né? Previsível, né? Então olha só, pega então Q igual a YB e os produtos desses dois mapas, do YB e por YA. Então aqui é só confere aí depois. Vai dar esse hardware aqui. Pega o produto, o YB, realimenta, né? O Q vai ser esse cara aqui. Se você olhar aqui, essa linha toda aqui é YB, YA, clock e D. Aqui é uma soma de 4 produtos. E aqui embaixo uma soma de 5 produtos. Esses 4 e esse aqui parece repetido nas duas lógicas. Tá bom? Só isso mesmo. Dê uma parada, uma estudada. E no próximo vídeo a gente vai para a teoria. Tá? Antes de ir, eu vou, como um assunto aqui é curtinho, eu vou falar de ciclos e corridas, que é muito rápido, né? Por exemplo, você pode ter uma situação dessa aqui no seu diagrama de estado. Você está no estado A, quer ir para o estado B, né? Tem dois estados transientes. Como é que você faz para pular dois estados de uma vez só? Né? Os dois bits de estado, você está indo do 0, 0 e vai para o 1, 1. Os dois bits vão variar, né? Uma primeira coisa, uma forma errada de se fazer, né? Você coloca 1, 1 aqui. Ah, eu quero que esse B venha para cá, esse B venha para cá. Qual o problema? Você está mandando mudar os dois bits simultaneamente. Isso pode dar zebra. Por quê? Vai que o bit da esquerda mude primeiro, então você vai querer ir para o 1, 1, mas se você tiver 1, 2 nanosegundos de diferença, na verdade você vai ter para um lado ou para o outro, você vai cair aqui num estado estável que não é o que você queria e vai ali ficar, tá? Isso a gente chama de corrida crítica. O que é uma corrida? É a gente não conhecer o próximo estado estável, tá? E por que é crítica? Porque o não conhecimento do caminho, corrida é quando você não conhece o caminho. O não conhecimento do caminho pode interferir no conhecimento do próximo estado estável. Isso que é uma corrida crítica, tá? Não conheço o caminho, não sei se ele vem daqui para cá e depois para cá, porque varia um bit de cada vez, ou se ele vem para cá, depois para cá e aqui para, ao invés de parar onde deveria, tá? Isso é uma corrida crítica. Solução: você vai usar um ciclo. O que é um ciclo? Você vai forçar o caminho. Então, eu aqui, para ir do 0, 0 para o 1, ou seja, do A para o B, eu estou forçando o caminho quando as entradas P e Q mudam de 0, 0 para 0, 1. P e Q mudaram. Então, eu estou mandando descer por esse caminho, ó. 0, 0, estou mandando vir aqui para o 0, 1. Depois do 0, 1, eu estou mandando ir para o 1, 1. Ou seja,
eu estou forçando daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá. Isso é que é ciclo. Existe um outro tipo de corrida que é chamado de corrida não crítica. Por quê? O que é corrida? Você não conhece o percurso. Mas e se for uma coisa desse tipo, não tivesse esse estado estável aqui, não tivesse ele? Se aqui fosse um B também, ó. Se aqui fosse um B também, né? Então aqui é B, B, todos os 4 Bs aqui. Será que eu poderia botar um 1? Sim, você pode botar um 1. Por que você pode botar um 1 em todos eles? Porque mesmo que eu venha daqui para cá, depois daqui para cá e depois daqui para cá, eu vou parar no 1. Mas se eu vier caminho alternativo daqui para cá, mudando um bit, e daqui para cá, eu vou cair no mesmo estado estável. Portanto, o não conhecimento do percurso não vai influenciar do conhecimento do próximo estado estável. Isso aqui é uma corrida não crítica. Isso é bom, por quê? Vai ajudar a minimizar o hardware. Você está botando 2 quadras aqui, ó. Peraí, eu fiz bobagem aqui, peraí. Você está botando 2 quadras, uma quadra aqui no YB e uma quadra no YA. Vai te ajudar a diminuir o hardware. Beleza? Então, a partir do próximo vídeo, eu vou entrar no livro. E esses slides aqui eu volto no final para fazer 2 exercícios e para passar a lista de exercícios do capítulo 14. Um grande abraço e até o próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouquinho.